Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, Grupo Professores de Educação Infantil, eu sou Gi Carvalho e a gente está passando aqui para conversar um pouquinho com vocês. A gente está aqui no interior da Bahia, em Tucano. De onde é que você está assistindo a gente? Já de antemão a gente já começa pedindo desculpa porque a internet aqui, internet de interior, domingo à noite, então pode ser que a qualidade não seja tão boa quanto a que vocês estão acostumados. Mas de onde é que você está vendo essa live? Eu gostaria que vocês interagissem, porque eu prefiro assim, eu gosto da interação. Eu acho que na interação a gente aprende mais, no questionamento, na divergência, a possibilidade de a gente agregar valor às nossas falas, né, em contato com o outro é muito maior. Eu tenho sentido do grupo uma insegurança muito grande, que é uma insegurança constante, muitas vezes da nossa área, que é a questão da construção dos relatórios para a educação infantil e agora também da construção dos relatórios para ensino fundamental. Nós estamos caminhando em educação, né, trazendo aí novas formas de se pensar a educação e de se pensar a avaliação na educação. Então, já no Fundamental 1, a gente já entra também com os benditos relatórios que são tão odiados por boa parte dos colegas deste e de outros grupos. E aí a gente se pega questionando os colegas por que odeiam os relatórios. Por que Minas e Birité, Minas Gerais? Obrigada, Terezinha, pela interação aí. Por que se odeia tanto o relatório? E algumas pessoas dizem, porque a gente constrói relatório para ninguém ler. A gente constrói relatório para ficar jogado lá. A gente escreve e a gente perde muito tempo, a gente tem uma sala super lotada para que ninguém leia. E essa é a primeira consideração que eu quero fazer em relação aos relatórios. Se você faz relatórios apenas para que outras pessoas leiam, você está fazendo isso errado. É algo equivocado da sua parte. Você não deve fazer relatório, parecer de educação infantil, simplesmente para dar conta aos papais e mamães em relação ao desenvolvimento dos filhos delas, né? Dos filhos deles. O relatório ele não serve apenas para isso. O relatório não é simplesmente uma forma de você mostrar trabalho, de você mostrar serviço, de você dizer que fez alguma coisa na escola ou que continua fazendo alguma coisa na escola. O relatório ele serve para você, enquanto educador, planejar novos momentos, planejar novas atividades, trazer novas propostas para que cada aluno se desenvolva melhor no seu tempo. Então, quando a gente inicia o ano, já com a adaptação, ou como os colegas preferem, aí a inserção da criança nesse mundo da educação infantil, do Centro de Educação Infantil, a gente já começa a pensar sobre essa criança. A observar quem é essa criança que está chegando nesse SEI, como ela está chegando, né? Essa criança ela já fala, ela verbaliza, como é que ela se comunica? Como é que essa criança interage com as outras crianças? Ela gosta de brincar? Ela não gosta de brincar? Essa criança, para a idade que ela tem, ela já consegue ter um vocabulário apropriado para a idade? E tudo isso precisa ser pensado para posteriormente ser construído. Senão a gente chega no final do ano, né, às portas dos 200 dias letivos, e a gente está aqui se perguntando para que fazer relatório. Então, primeiro, para que a gente não cometa os mesmos equívocos no próximo ano, a gente precisa pensar nisso, tá? Por que fazer relatório? Para quem e para quê? E começar a mudar essa visão em relação a um documento que é extremamente importante na educação infantil. Esse documento, ele vai dar para a gente uma base, né, de quanto essa criança que chegou no início do ano na nossa sala de aula e de quanto ela avançou.
de quais foram as suas conquistas. Mas como é que a gente vai fazer um relatório se a gente não observa? E mais, se a gente não sabe o que observar. Então o professor, ele é e ele deve ser um eterno planejador. Para que no momento que você vá sentar para produzir esses relatórios, você tenha registros. Você tenha registros em fotografias, você tenha registros em vídeos, você tenha registros por escrito, para que você saiba o que é que você vai escrever acerca dessa criança. Senão a gente fica constantemente buscando modelos prontos na rede social, copiando esses modelos e trocando palavras. E isso não é nem de longe algo que a gente deva praticar. A gente entende que existem muitas inseguranças no momento da construção do documento. E as inseguranças, elas nascem do medo que a gente, e da aversão que a gente tem à palavra escrita, à produção, por assim dizer. Muitos professores, muitos colegas ainda têm muita dificuldade no momento de escrever. Tem dificuldade no momento de escrever sobre o outro, de escrever sobre a criança, de escrever sobre o espaço escolar, de escrever sobre a sua experiência pedagógica. E esse é um medo que a gente precisa lançar fora. E como é que a gente aprende a escrever bons relatórios? Primeiro, você precisa escrever, produzir constantemente. Comece aí fazendo esse exercício na sua rede social. Todo dia escreva um texto, um pequeno texto. Pode ser um devocional, pode ser um texto acerca da vida, acerca da borboleta que você viu, de uma florzinha, né, da sua horta, mas escreva. Escreva sempre alguma coisa. Argumente sobre essa coisa. Treine constantemente, para que você desenvolva a habilidade de tirar das ideias o seu texto, o seu relato. Para que tudo que você pensa não fique simplesmente aprisionado na sua memória. Primeiro, aprenda a gostar de relatar. Aprenda a gostar de escrever. Agora, muito mais ainda, né, com o avanço dos estudos que a gente tem sobre a Base Nacional Comum Curricular, que pede esse professor produtor, né, esse professor produtor de texto, esse professor que vai se estender no momento de relatar. É aquele professor que se encanta com o seu fazer pedagógico, mas se encanta muito mais com o avanço da criança. Segundo, depois que você aprendeu a gostar de escrever, que você precisa gostar, e ainda que você não goste, escreva, para que você pelo menos se habitue, já que você não gosta, que pelo menos você se habitue, porque é algo que vai ser necessário na sua profissão. Começou a gostar de escrever? Aprenda a organizar as suas observações. Quem é esta criança que chega no espaço da minha sala de aula? Como ela chega? Quais são as suas habilidades? Que já é possível que a gente consiga ver. Por exemplo, chega uma criança de 2 anos de idade na minha sala de aula e essa criança ainda não fala. Ou ela fala muito pouco. E eu vou começar a observar essa criança ao longo dos meses. Vou trabalhar com ela as questões da comunicação, as questões da oralidade. Essa criança, em contato com outras crianças, ela vai começar a desenvolver-se melhor. E no meu relatório vai constar o quê? Se eu souber que eu estou observando também esse aspecto, vai constar que esta criança desenvolveu-se. Vai constar que essa criança, em relação à comunicação, em relação à oralidade, que essa criança avançou, que ela teve progressos, que essa criança interage melhor. Se eu tinha uma criança que chegou no primeiro dia do ano letivo, e essa criança ainda vinha na fralda, essa criança ela não ia ao banheiro sozinha,
Essa criança precisava de auxílio para tudo, para todas as coisas. E de repente, em contato com os colegas dele, através das minhas intervenções também, das minhas propostas de vivências no espaço do Centro de Educação Infantil, essa criança já consegue ir ao banheiro sozinha? Ela já desenvolveu a sua autonomia um pouco mais? Porque ela já consegue fazer um maior número de coisas sem a necessidade de pedir o apoio do adulto. E ela aprende não simplesmente porque o professor disse que ela precisa fazer sozinha. Ela aprende na interação com outros colegas, observando o que esses colegas estão fazendo. Então, anotando bem, primeiro, eu tenho que gostar de escrever. Segundo, eu tenho que observar, mas saber o que eu estou observando. Eu tenho que me encantar pela criança. Eu tenho que me encantar pelo progresso dessa criança. Eu tenho que me encantar pelo desenvolvimento das habilidades dessa criança. Que para muitas pessoas pode ser uma coisa simples. Mas para o professor atento, para a mamãe atenta, para o papai atento, é uma conquista grandiosa. Vamos mal comparar aqui, que as colegas, a gente gosta de colocar exemplos, né? Deixa eu deixar aqui o link, gente. A gente está deixando um link aqui, muito interessante. Aprenda a construir relatórios. Tem um documento muito interessante nessa publicação, vocês podem clicar e lá vocês vão conseguir baixar o PDF. No momento que vocês baixarem o PDF, vocês vão encontrar um passo a passo, tá? Não é o que eu estou falando, eu estou complementando aquilo que vai surgindo, né, de acordo com o que eu vou falando para vocês. Mas assim, vão até lá e por favor baixem esse documento que é muito interessante para vocês. Terceiro, gostar de ler. Por que eu preciso gostar de ler? E gostar de ler sobre desenvolvimento infantil, sobre as fases que a criança passa, de acordo com Piaget, de acordo com Vygotsky, de acordo com Freud. Quem é essa criança? Eu preciso gostar de entender a criança, o universo da criança. Como eu falei para vocês, um exemplo mal comparando, muito mal comparando. Nasce um bichinho na sua casa. Aqui nasceu uma cadelinha, dia 1º de outubro. E essa cadelinha, ela nasceu de olhinho fechado, como é natural, com nenhuma autonomia, precisando de cuidado para tudo. E à medida que os dias foram passando, ela aprende a caminhar, ela aprende a correr, ela aprende a comunicar quando quer algo. Ela não nasce sabendo comunicar, ela aprende a comunicar. E ela comunica-se através do chorinho. Depois, ela aprende a rosnar. Depois, ela aprende a latir. E assim ela vai avançando dentro da sua natureza, né? E a criança é uma criança que também avança. É uma criança que também vai conquistando autonomia. É uma criança que também vai aprendendo a se comunicar. É uma criança que vai aprendendo a compreender o mundo à sua volta. E quando o professor não consegue fazer o relato, possivelmente ele não consegue observar esses pequenos avanços. Por N motivos. Algumas vezes porque não tem um olhar treinado para isso. Não desenvolveu um senso crítico tal que o leve a observar a criança não apenas, né, da maneira como a gente observa, sei lá, um jarro, um móvel, mas observar esse ser em construção como nós estamos em construção também. Ou seja, porque você tem 20 alunos, 30 alunos, 35 alunos e fica difícil que você construa tantos relatórios fiéis.
E os relatórios, eles precisam ser fiéis. Ou então, não faz sentido. Então, realmente, quando algumas pessoas falam, Gi, relatório não serve para nada, é só para encher de papel. Eu entendo que, realmente, se estiver sendo feito da maneira que eles são feitos, não faz muito sentido. Se for só para dar uma satisfação para os papais e para as mamães, existe uma agenda. E papai e mamãe gostam de acompanhar o dia a dia do seu filho. Eu lembro que meu filho Gustavo, passou um tempo em São Paulo e aqui não se usa agenda. E aqui no meu povoado, né? E ele passou um tempo em São Paulo e ele trouxe a agenda dele dos 6 meses que ele passou em São Paulo, fazendo tratamento com a minha irmã. E ele trouxe, na agendinha dele, tinha coisas pequenas, do tipo, Gustavo foi mordido por um coleguinha e mordeu o colega de volta, né? Troca de mordida. Coisas simples, coisas que para outras pessoas não é nada, mas para o pai e para a mãe, né, saber o que o filho dele passou na escola naquele dia, claro que não todos, obviamente, saber o que o filho dele passou na escola naquele dia, saber o que ele vivenciou, ter esses registros é muito importante. Então, se fosse simplesmente para dar aos pais uma satisfação de como é que foi o dia da criança, a gente teria agenda. E só. Escreveria todo dia 2 linhas na agenda e estava bom. Mas o relatório, ele não é simplesmente para cumprir essa função de mostrar para os pais quais foram os avanços dos seus filhos. É também para isso. Mas o relatório ele serve, por exemplo, para que no próximo ano a professora que vai cuidar, né, e educar essa criança, ela conheça a criança. Ela saiba em quais aspectos essa criança já está desenvolvida, para que ela entenda o que é que ela vai precisar trabalhar com essa criança, né? Quem é essa criança que se coloca à minha frente? É uma criança risonha? É uma criança que inventa as próprias brincadeiras? É uma criança que tende a monopolizar a fala e a brincadeira? É uma criança mais comunicativa? É uma criança mais calada? É uma criança que tem um desenvolvimento aquém do esperado para a idade dela? É uma criança que apresenta o desenvolvimento além daquilo que se espera da idade dela? Então, no momento que você pega um relatório do ano anterior, do final do ano anterior, construído por outra colega, você precisa ter essa linha de desenvolvimento dessa criança. Então, você pega, por exemplo, o relatório final da criança que veio da creche, do bebê, e você está ensinando, está educando essa criança aí com 3 anos, 4 anos de idade. E você faz outro relatório. E essa criança chega aos 5 anos de idade, e aí a gente tem outro relatório, que é construído a partir daquilo que já foi construído anteriormente. E muitas vezes, quando você pega relatórios anteriores, você entende que existem coisas que é praticamente impossível uma criança regredir. Como, por exemplo, você pega um relatório do primeiro ano em que está disposto que a criança ela sabe ler e interpretar texto. Mas quando você senta com a criança, você percebe que ela não sabe ler. E a criança não desaprende a ler e interpretar texto. Pelo menos eu não conheço nenhuma criança que tenha desaprendido. Mas através dos relatórios que são elaborados muitas vezes simplesmente por questões de preenchimento de papelada, de burocracia, a gente tem aí relatórios que não condizem com a realidade. E não dá para continuar só preenchendo papel, tanto em relação ao planejamento, quanto em relação aos relatórios. Então, fica aqui a nossa fala.
Eu não estou vendo os comentários de vocês, nossa internet realmente está muito lenta. Talvez vocês não estejam comentando, ou talvez o comentário de vocês não esteja chegando até nós. Mas assim, fica aqui o nosso apelo para que os colegas professores que têm dificuldades em realizar esse registro, né, em escrever sobre essa criança, a gente está no final do ano. Nesse final de ano é um pouco mais difícil você conseguir avançar, compreender melhor, fazer. Por quê? Porque você já perdeu muita coisa. Se você chegou até o final do ano e você não aprendeu ainda como é que você constrói esse relatório, então você já perdeu muita coisa. Você já perdeu muito das observações que você poderia ter feito. Você já perdeu demais. Então, você tem um final de ano para falar, a grosso modo, de cabeça, sobre, eu acho que esse aluno entrou assim, eu lembro que entrou assim, porque você não tem registro. Eu orientava uma colega a fazer um relatório no início de ano, e ela disse, não, eu quero sentar com você para que a gente faça o relatório, porque eu não sei fazer, eu estou insegura e tudo mais. E eu falei, vem que a gente faz. E sentamos para fazer o relatório. E eu perguntava para ela, onde estão os registros? Era um relatório de primeiro ano. Onde estão as anotações? Onde estão as atividades? Quem são essas crianças? Como essas crianças chegaram? E, de repente, ela tinha pouquíssimas atividades. Mas o relatório, a construção do relatório, serviu para uma coisa. Serviu para ela entender que a forma como ela vinha desenvolvendo as atividades com a turma do primeiro ano estava privilegiando a área dentro de linguagens, que era a língua portuguesa. E estava privilegiando apenas, tão somente, a leitura e escrita de palavras isoladas, sem contexto. Então, as práticas pedagógicas dela, de início de ano, apesar de muito esforçada, apesar de lúdica, privilegiava tão somente uma espécie de ditado, uma espécie de trabalho apenas com a questão da ortografia isolada, né? A alfabetização pela alfabetização, fora da perspectiva do letramento. E eu falava com ela, sua formação ela é tão rica, mas você se perde dentro dos grupos de educação, pegando atividades isoladas e trazendo. E esse momento em que a gente faz um relatório, ele mostra muito mais de você do que de qualquer aluno que você está tentando construir. Por quê? Porque vem à tona as suas dificuldades, vem à tona as suas competências e as suas incompetências. E isso frustra. E é por isso que relatório é tão difícil e tão chato de fazer, porque frustra as pessoas bastante. Porque a sua forma de trabalhar, ela vem no momento que você está refletindo, né, sobre o seu aluno, você reflete também sobre você. Aline, oi, gostaria de mais informações sobre esse assunto, eu gosto muito de tua fala, muito obrigada. Então, Aline, basicamente, como é que você constrói algo sobre o qual você não leu? Então, a primeira coisa que um professor deve fazer em relação a isso é ler sobre relatório. O que é um relatório? Né? Para que ele serve? Por que fazemos relatórios? Qual a necessidade dos relatórios? Por que não fazemos simplesmente pequenas provinhas e avaliações? Por que é necessário que a gente relate? Por que a gente precisa escrever? Quanto a gente precisa escrever? Como é que a nossa instituição trabalha? Qual é o modelo que essa nossa instituição, né, ela busca na construção desse relatório? Existem muitas coordenações que impedem o professor de expressar-se da maneira que ele conseguiria se expressar. E aí é uma construção escrita engessada, de acordo com as palavras ditadas pelo coordenador. E por que muitos coordenadores fazem isso? Porque sentem que muitos professores
não leem o suficiente para ter um vocabulário que atenda, né, a construção de um documento dessa importância. Por exemplo, passa por aí, pela internet, há coisa de 8 anos ou mais, um documento, uma pequena lista de expressões a serem trocadas no momento da elaboração. Então, uma das expressões é porco, é ladrão, outra expressão é ladrão, que é para poder eu me expressar acerca de um aluno que pratica pequenos furtos. Então, é ladrão. O aluno não é ladrão, a criança não rouba, não está... A criança não tem ainda, desculpa, gente, a noção do que é roubo para eu até chegar a pensar numa expressão como ladrão. A criança, ela não tem desenvolvida, né, a autonomia suficiente que leve ela a saber que depois do banheiro ela precisa lavar as mãos, que ela precisa tomar banho todos os dias. Então essas coisas a gente ensina. Então como é que eu posso pensar vou substituir que a criança é porca por isso? Criança não é porca. Boa noite, pedagoga Melo. A criança, ela não é porca. Então não são coisas que nem passam pela minha cabeça. De modo que quando chega isso num grupo de educação, a gente começa a se perguntar: quem foi que construiu essa lista? E por que construiu essa lista? Possivelmente construiu porque alguém escreveu algum dia na vida que a criança era porca. Porque não tinha lá muita higiene pessoal. E não tem outra forma de você escrever bem um relatório ou qualquer coisa que seja. Qualquer coisa, um pequeno relato, um pequeno bilhete numa agenda. Se você não lê, se você não amplia o seu conhecimento, se você não escreve, se você não exercita a escrita. Hoje está muito mais fácil de você escrever um relatório. Por quê? Porque você tem tecnologia. Então, estou pensando, por exemplo, sobre Maria. Quem é Maria? Quem é essa criança? Qual é a idade de Maria? Em relação à comunicação, à interação, como que a Maria é? O que a Maria faz? O que a Maria não faz? O que a Maria gosta? O que ela não gosta? Em relação à autonomia, Maria é uma menina autônoma ou Maria é uma menina que ainda precisa do apoio para comer, precisa do apoio para limpar o bumbum quando vai no banheiro, precisa do apoio para trocar a roupa? Quem é essa menina? Eu preciso pensar sobre ela. Eu preciso me encantar com as descobertas de Maria. Então Maria, de repente, numa certa manhã, está mais, falante. E eu percebo que Maria interage melhor. E Maria tá construindo frases mais elaboradas. E eu preciso estar atenta para perceber isso em Maria. Porque se eu não estou atenta a Maria, eu não tenho como fazer nenhum relato sobre ela. Então eu vou pegar 50 modelos de relatório e vou sair trocando palavrinhas. E aí se perde o intuito, da construção desse relatório. E aí realmente é um negócio que não serve para muita coisa, porque não é fiel à realidade. Silvia, boa noite, Silvia. Assumi o Jardim B há um mês e agora preciso fazer as avaliações dessa turma. As dificuldades são muitas, pois ao ler os relatórios do primeiro semestre eu fico perdida, porque neles constam informações que não conferem. Eis a questão, Silvia. Exatamente isso. Você pega uma turma há um mês de finalizar e você tem esse interesse em buscar os relatos anteriores. E não confere, e não tem como conferir. Por quê? Porque a criança regrediu? Pode ter acontecido. A criança, de repente, era uma criança muito comunicativa, uma criança que falava, que verbalizava, que demonstrava os seus interesses nas brincadeiras. De repente aconteceu alguma coisa na casa dela,
os pais se separaram, ela passou por algum trauma e de repente essa criança não interage, essa criança não brinca, né? Essa criança não parece desenvolvida como consta no relatório. Então, isso pode acontecer? Pode. Pode ser que essa criança, no primeiro semestre, tenha sido uma criança que brincou mais, que desenvolveu mais, que aparentemente, né, estava aí muito mais desenvolvida do que está hoje. E eu preciso ser fiel no momento de relatar. Então, eu vou relatar justamente aquilo que eu estou observando. O relatório inicial, ele serve para eu observar quem era essa criança que o professor estava me apontando e procurar compreender. Se o relatório não confere porque ele não foi elaborado da maneira adequada, ou se essa criança em algum aspecto regrediu porque está passando por alguma situação, né, que a gente desconhece na casa dela e que a levou a esse ponto em que ela não interage mais, ela não brinca mais, ela fala muito pouco, entende? Mas eu preciso relatar o que eu enxergo no hoje que eu estou com essa criança, ou nos meses que eu estou observando essa criança. Então, seja totalmente fiel no relato. E aí, quando mamãe e papai for cruzar esses relatórios, se eles sentirem interesse, existem pais que têm interesse, eles observem que existiu aí, nesse meio tempo, uma mudança, uma suposta regressão no desenvolvimento dessa criança. E eles vão buscar meios de procurar entender o porquê que aconteceu isso. E o professor também busca meios de entender o que aconteceu para levar essa criança a um espaço onde ela possa se desenvolver, né? Então, se a criança parou de se comunicar, por quê? O que aconteceu? A gente investiga, a gente procura saber. E uma vez que a gente sabe, a gente promove atividades que levem essa criança, até um espaço em que ela se sinta segura, se sinta à vontade para comunicar novamente, para interagir novamente, para evoluir nessa questão, nesses processos de oralidade. Tá bom? Deixa eu ver. Maria José. Boa noite Maria. Concluí meus relatórios, 25 alunos, 5 e 4 anos. Realmente, em alguns momentos eu tenho um pouco de dificuldade em fazer os relatórios, porém esse ano foi bem mais tranquilo. Eu registrei as atividades e os avanços dos pequenos, e assim ficou bem fácil. Te agradeço muito por suas dicas de leitura, me ajudou demais. Obrigada, Maria José. Então, aí aquilo que a Maria José está colocando foi o que a gente estava falando no início da live. Você precisa criar um roteiro, uma forma de observação. Eu tenho 30 crianças. Ok, são muitas crianças. Mas eu preciso observar todas essas crianças. Como é que eu observo essas crianças? Já está mais do que comprovado que as crianças elas se desenvolvem melhor trabalhando em pequenos grupos. Então eu não preciso constantemente observar essa criança isoladamente. Porque a criança ela não aprende no isolamento. Ela não se desenvolve no isolamento. É na interação com o outro, é na brincadeira, é no constante movimento que essa criança ela desenvolve. Então, se eu pego uma criança, afasto ela do grupo para observá-la sozinha, eu vou perder muito das minhas observações. Eu não preciso observar essa criança interagindo com o outro, interagindo com o mundo. Eu preciso observar essa criança no momento que ela está se alimentando, no recreio. Eu preciso observar se essa criança ela coopera com o colega dela. Se é uma criança ativa, se é uma criança mais passiva, se é uma criança que chora mais, se é uma criança que procura ajudar mais. Então, todas essas coisas precisam ser observadas, mas eu não observo se eu não tenho roteiro de observação. Ora, quando você entra num espaço, por exemplo, de um hospital, você fica um período sendo observada, né? Tô doente, vou precisar ficar aqui sendo observada por um tempo. Então, o médico vai falar para a enfermeira aplicar uma injeção, você vai ficar deitada numa cama e a enfermeira ela vai ficar observando você. E ela vai dizer para você, você está em observação. Porque ao final, quando o médico for lhe dar alta, né?
essas observações feitas e anotadas, elas vão servir para o médico dizer se você está, sabe, boa o suficiente para ir para casa ou não. Então, ela vai observar o quê? Ah, chegou com febre. A gente aplicou a injeção. Chegou desidratada. A gente aplicou o soro. Então, a febre, ela cedeu. Entende? Essa pessoa já está mais forte. Os sintomas, o que ela vinha sentindo, ela parou de sentir. Então, essas coisas são anotadas. Existe uma ficha para fazer essas anotações. E o professor, ele não tem 40 olhos para observar todas as crianças de uma vez. E é por isso que é interessante que se grave alguns momentos, que você considere importantes. Todos os momentos, na verdade, são importantes, são vivências extremamente importantes. Mas é preciso gravar esses momentos. É preciso fotografar estes momentos. É preciso separar os momentos que você vai observar melhor. Então, por exemplo, a gente tem lá no site, essa semana a gente colocou acho que umas 4 vivências para auxiliar vocês na BNCC na prática. Deixa eu deixar aqui o endereço do site, que aí eu já consigo falar. Ok. Então eu vou trabalhar, por exemplo, com o esquema corporal, né? E aí eu vou precisar observar se essa criança ela já tem o controle do próprio corpo, né? O controle dos movimentos das mãos. Eu vou observar se essa criança ela se equilibra bem, se ela sabe nomear as partes do corpo, se ela já consegue montar um esquema corporal ou não. Então, eu delimito na minha avaliação diária aquilo que eu vou observar se a criança sabe ou não fazer. Porque uma vez que eu sei o que registrar e sei exatamente o que eu estou observando e sei exatamente o que eu estou avaliando, no momento que eu vou construir um relatório, eu sei o que Maria sabe em relação ao próprio corpo. Eu sei que a Maria, por exemplo, é uma menina que ela demonstra empatia pelas outras pessoas. É uma menina que consegue se colocar no lugar do outro. É aquela menina que chega perto, que chega junto, que não faz nada que você diga isso daqui é um comportamento inadequado. Porque não existe criança inadequada, existe comportamento inadequado. Então a gente sabe que Maria é uma menina que demonstra empatia pelas outras pessoas. E isso pode ir para o meu relatório. A Maria, ela age de maneira independente, né? E a gente já toma aqui o que está na base como objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Quem é a Maria? A Maria é uma menina que ela comunica as suas ideias e os seus sentimentos de maneira clara com as pessoas, com os grupos diversos. Ou a Maria é uma menina que só comunica as ideias e os sentimentos dela para o papai e para a mamãe e eu só comunica para a professora. Quem é essa criança que se coloca à minha frente? Então, quando a gente vê tanta gente com tanta dificuldade em relatar sobre a criança, a gente observa que mudou a forma como se pede a avaliação, mas não mudou a forma como se faz a educação. A educação ainda não é feita com esse professor, com esse olhar aguçado para a realidade. Com esse olhar, sabe, curioso para a criança, para o desenvolvimento da criança. Então a gente não tem isso. Então você parte de um modelo tradicionalista de educação para um modelo de avaliação não tradicionalista. E aí você transforma esse modelo de avaliação em algo tradicionalista. Eu falava hoje pela manhã com os colegas acerca da BNCC. A base ela é comum, como a gente fala, e numa das nossas vivências que a gente colocou lá no site, né?
como proposta para os professores, a gente relatava isso. A base ela é comum, as infraestruturas não são. A base é comum, os recursos materiais e humanos de cada escola não são. A base é comum, a competência de cada gestor não é diferente. Então eu preciso começar a entender que eu, enquanto educador, preciso colocar um documento em prática, mas para que eu consiga fazer esse relatório com base nesse documento. Senão eu fico. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Eu trabalho na perspectiva tradicionalista e quero fazer um relatório que leve em consideração os aspectos que estão citados nessas diretrizes. Eu não vou conseguir fazer. É impossível. Porque você trabalha com uma coisa... Gente, é como você se propor a fazer um bolo de milho sem milho. Então você diz, eu vou fazer um bolo de milho. Aí você separa farinha de trigo, ovo e leite. Farinha de trigo, ovo, leite e açúcar. Você não faz um bolo de milho com farinha de trigo, ovo, leite e açúcar. Porque são ingredientes diferentes para o preparo disso. Então eu não preparo um relatório que leve em consideração tantas questões da infância, né, em relação a tantos aspectos, quando eu tenho uma educação, um modelo de ensino, que é ensino mesmo, que é a escolarização na educação infantil. Eu não construo um relatório, eu não sei construir, não vou saber construir, porque eu estou fazendo uma análise de outra realidade que não é a minha. Porque eu não consigo observar. E por que eu não consigo observar? Porque as minhas práticas são totalmente separadas disso que é pedido pelo documento. Então eu não observo. Então se eu entro na sala de aula e faço do espaço de educação infantil espaço de escolarização, vamos entrar, senta, pega os caderninhos, vamos copiar do quadro. E a criança senta, ela tira do quadro, ela faz todas as atividades direitinho, ela para merendar, merenda, brinca, volta do recreio, tem mais uma atividade e vai para casa. Como é que eu vou relatar num relatório o que aconteceu em relação a se essa criança comunica as ideias e os sentimentos dela? Em relação à interação, se essa criança quase nunca fala, se os momentos de fala são momentos em que eu pergunto e ela responde, mas que ela não amplia o vocabulário dela. Se essa criança ela é impedida de caminhar, impedida de ir ao banheiro sozinha, ela só vai ao banheiro se eu levar. E aí eu não dou autonomia para a criança comer com a mão dela. Eu pego a comida e coloco na boca da criança. Como é que eu vou conseguir construir um relatório, gente? Que vai me perguntar em relação à autonomia da criança. Se eu não dou, se eu não deixo, se eu não permito. Se constantemente eu faço por ela, porque eu acho que ela não consegue fazer. Às vezes a própria atividade que o professor leva para a sala de aula é uma atividade que é construída pelo professor para o professor. Entende? Maria das Graças, oi, boa noite. Que tipo de atividades eu posso anotar? Maria, não seria tão somente você anotar atividades, porque você está observando a criança não apenas no momento em que ela está desenvolvendo determinada atividade, mas você está observando a postura dessa criança frente ao outro, a forma como ela dialoga. Você está observando se essa criança ela tem controle das emoções, se essa criança ela se irrita facilmente ou não. Se você está observando se essa criança ela caminha bem no espaço. Você está observando se essa criança ela costuma escolher os espaços. Você está observando uma série de coisas. Uma série de coisas. E é por isso que sem a leitura e sem o aprofundamento nos documentos, e um deles é esse aqui, você vai ter que fazer um relatório agora de acordo com esse documento, não apenas de acordo com as diretrizes.
você não consegue fazer um bom relatório. Você vai estar sempre, constantemente, caçando um modelo pronto. Um modelo que diga, o Joãozinho, né, pratica pequenos furtos. Ou que diga para você, essa criança, ela apresenta agressividade. Essa criança, ela não costuma, né, dividir os brinquedos. Quando muitas vezes a criança está numa fase em que ela não vai dividir, não vai entender o que é dividir. Então, antes de qualquer coisa, é a leitura. É entender quem é a criança. É entender que eu não posso forçar uma criança, por exemplo, a dividir um brinquedo. Porque em algumas fases essa criança é egocêntrica. Então ela não vai, simplesmente não vai dividir o brinquedo. Ela não vai. É muito mais fácil eu falar para outra criança que quer o brinquedo, para que essa criança que quer o brinquedo, mas que não está com o brinquedo, brinque com outra coisa. Até que a outra criança desista do brinquedo. Senão eu fico construindo relatórios, né, com base no meu senso comum, com base naquilo que eu acho, com base naquilo que eu penso, e não com base nos documentos que regem a nossa profissão. Então, eu observo dessa forma. Quais são os aspectos que eu estou observando? Bem simplesmente, em relação à interação nos momentos de brincadeira. Como é que essa criança interagia? Ela é uma criança que lidera? Ela é uma criança que gosta de brincar em pequenos grupos ou ela é uma criança que gosta de brincar sozinha? Quem é essa criança? Ela é uma criança que comunica, que brinca, que fala, que verbaliza o que quer? Ou ela é aquela criança que fica calada, que busca o espaço dela, que não quer interagir ou que não sabe interagir? Essa é uma criança que ela consegue, por exemplo, ter o controle do próprio corpo no sentido de pular num pé só, andar numa linha em cima de uma linha. Essa criança, ou ela é uma criança que ainda está em desenvolvimento, ainda não entende o próprio corpo. Então tudo isso eu preciso observar. A gente tem fichas de observação que são extremamente criticadas, constantemente criticadas, que não são levadas em consideração, mas fichas são interessantes quando você tem um número numeroso foi ótimo, uma sala numerosa, você tem muitos alunos para observar, mas em determinado período, nesses pequenos grupos, você pensa, tem aquele grupo ali, e hoje eu vou observar aquele grupo, eu vou observar essas 5 crianças que estão juntas, eu vou observar se elas conseguem manipular bem os materiais, que materiais elas estão escolhendo, como é que é a criatividade dessa criança, o fazer artístico dela. Ela é uma criança que gosta de se expressar através do desenho ou não? Essa criança ela consegue, por exemplo, rasgar um papel para fazer uma atividade, ela já consegue usar a tesoura, essa musculatura da mão dela, os pequenos músculos já estão bem desenvolvidos. Então são coisas que eu vou observando em pequenos grupos, porque a criança ela aprende melhor em pequenos grupos. Melo, as atividades dentro da concepção de infância na educação infantil, despertando a autonomia nas vivências lúdicas e comportamentais, Primeiro, essa concepção de infância, o que é a infância. E não apenas saber o que é a infância, mas respeitar a infância. Quando a gente fala da ludicidade, a gente pensa logo nos eixos estruturantes da base, nas interações e nas brincadeiras. E a gente traz isso para as vivências da sala de aula. E a gente pensa na autonomia dessa criança. A gente pensa numa criança livre, uma criança que toma decisões. Dessa criança, especificada pela base, mas que essa definição de criança é das diretrizes que já estão em vigência há tanto tempo que muitos educadores não tomaram ciência ainda. A criança é esse cidadão de direito, esse ser que se expressa, esse ser que observa, que age sobre a realidade dele, esse produtor de cultura. Enquanto a gente não enxerga essa criança enquanto produtor de cultura, enquanto cidadão de direito, enquanto ser pensante, a gente não constrói nenhum documento, nenhum relato
que seja fiel àquilo que a gente está observando. Então é preciso mudar a forma de fazer. Se a gente vai avaliar por meio, vai utilizar o relatório como meio de avaliação, ou o portfólio, né? O relatório descritivo, ou o portfólio, seja lá qual for. Porque nesse modelo que muitas pessoas ainda usam, só cabe a provinha. Então faz a provinha. Por quê? Porque eu trabalho os numerais, eu trabalho as vogais, eu trabalho higiene, eu trabalho meio de transporte. Então eu trabalho com a questão de perguntas e respostas prontas e acabadas. Eu não trabalho com essas questões que são mais complexas. Então, por que um relatório se o meu trabalho tem foco em escolarização? Aí eu não consigo fazer um relatório. Porque o foco do meu ensino é outro, totalmente diferente daquilo que as diretrizes propõem e que a base propõe. Tá bem, gente? Então vamos pensar sobre, tá? Dá uma passadinha lá, a gente deixou aqui no topo do grupo o artigo, né, para aprender a fazer relatório. Aprenda a fazer relatório. Então dá uma passadinha aí, você passa lá no site, acessa esse conteúdo e aí você compartilha com seus colegas, porque isso é urgente. Quanto mais pessoas conseguirem, sabe, pensar sobre a construção desses relatórios, tanto mais a gente vai ter uma educação infantil e o Fundamental 1, sabe, que realmente seja aquilo que é proposto pelos documentos. Então compartilhe, gente, à vontade. Vai lá, olha, lá no site a gente tem os botões. Logo embaixo, se tiver no celular, é fácil. Tá no celular, logo embaixo tem 3 botões. Tem um botão do Facebook, um botão do Pinterest e um botão do WhatsApp. Então você clica lá e manda nos grupos de WhatsApp. É só clicar no botão, um link. Você faz isso em coisa de o quê? 30 segundos. E você envia. E coloca lá, gente, lê esse documento. Para que fique mais fácil. Para que a gente não fique procurando modelo pronto. E constantemente pegando o modelo e escrevendo por cima, sem aprender a fazer. Porque nós somos professores, somos educadores. E você só aprende a fazer fazendo. Se você tem medo de fazer, você nunca vai aprender. Se você constantemente ficar copiando o modelo dos outros, você vai ser sempre esse professor que não tem segurança. Parece que você está andando em areia movediça, que a qualquer momento você vai ser engolido. E eu acho que é muito triste você andar com esse medo constante de ser engolido, né? De ser puxado para baixo. Então, se você trabalha respeitando os eixos estruturantes das diretrizes e da base, sabe? Se você leva as crianças a interagirem, a brincarem, se a BNCC está em prática aí, na sua sala de aula, se você leu o documento, releu, compreendeu, né? Viu a questão aí das competências básicas, as competências gerais para a educação básica, das 10 competências, você vai tirar isso de letra. E se você não gosta de escrever, aprende. Você vai gostar. Escrever, gente, é terapêutico. Se você não quiser escrever sobre a sua profissão, escreve aí sobre algum problema que você está passando, sobre a sua vida. Pensa sobre. Escreve no papel, queima depois, é até uma catarse. Né? Escreve no computador, escreve no Facebook, põe para fora. Fala, porque você vai ter que aprender a usar, né, as suas palavras, suas mesmo, e não a palavra que você pegou de fulano, ou de fulano, ou de fulano. Então essa publicação que eu estou falando para vocês, compartilhem, vão lá e dêem uma olhada, não é uma publicação com modelo pronto e acabado. Ela é uma publicação onde você vai aprender a construir, onde você vai ler o documento, vai entender qual é a proposta. E não você vai pegar um modelo e trocar palavras, tá bem? Então, é isso mesmo, né, Maria da Graça? Então, gente, fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem comigo aqui nessa noite de domingo. Dá uma passadinha lá no nosso site, deacriativa.org. A gente tem BNCC na prática lá. Estamos todo dia nos propondo a
fazer mais uma publicação, trazer mais uma vivência, para poder auxiliar vocês também no dia a dia, como vocês auxiliam a gente tanto no nosso crescimento profissional, no nosso crescimento pessoal. Cada fala de vocês, cada questionamento agrega valor à nossa prática, agrega valor ao nosso dia a dia. Eu sou muito feliz com aquilo que eu faço e eu sempre falo, e não é palavra de coach, que chama, né? Você precisa ter paixão por aquilo que você faz, porque você precisa ser feliz, né? Não é paixão para você ficar no pé de ninguém, sofrendo que nem um condenado, fazendo um trabalho, sabe? Se sacrificando e ganhando pouco e sendo explorado. Isso não é paixão. Eu falo em paixão naquilo que você está fazendo. Paixão pelo fazer pedagógico, paixão pela sua sala de aula, paixão pela sua criança, que é o que vai lhe impulsionar. É o que vai lhe fazer todo dia pensar, não, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou sentar aqui e eu vou ler um pouco desse documento aqui, porque eu preciso compreender. Então vai lá, lê o documento, compartilha nos grupos de WhatsApp, gente, que vai direto. Manda para as pessoas, que a gente precisa muito, muito mesmo tirar essas dúvidas dos colegas. Um beijão para vocês e até mais.